Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Como estamos de pé, vamos agradecer a Deus. Eu estou feliz de estar de novo convosco. Amantíssimo Pai, temos como um povo mais do que privilegiado em te conhecer, por te amar, por te seguir, um povo que leva dentro do seu coração esta esperança de que quando este velho tabernáculo, esse velho barraco se desfizer, como diz a tua palavra, um palácio do outro lado, esperando, Senhor. E que diferença é um palácio para um barraco? Nós queremos agradecer por estarmos diante de Ti. Viemos mais uma vez e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa vida espiritual, nos encha do Teu Espírito e que possamos viver guiados pelo Teu Espírito, alimentados, protegidos e não pelas nossas próprias ideias e colocações. Te agradeço, ó Deus, por estar outra vez entre o meu povo. Que o Senhor os fortaleça, os abençoe, os anime. Que o Senhor possa conceder tudo aquilo que cada um de nós necessitamos. Tu conheces as minhas necessidades e as necessidades de cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada família. Tu conheces a necessidade do teu povo, tu conheces, ó Deus, o que está no coração de cada um. Tu conheces mais do que nós mesmos nos conhecemos. Venha de encontro com as nossas necessidades, suprindo aquilo que é demais que está em nós. Ó Deus, que o Senhor possa tirar todo o ego, toda a vaidade, toda a jactância, toda a preguiça, toda a negligência, e que o Senhor nos faça caminhar no compasso do Espírito Santo, andar na marcha correta. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios. Eu quero palestrar, conversar com vocês. E quero que você analise pelas Escrituras, não pela tradição aí fora, não pela ideia de nenhum homem, mas pelas Escrituras, estas coisas que vamos falar. Não é tudo, mas é dar o início para que você possa buscar junto a Deus uma resposta. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, começando com o verso 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Querido Deus, eterno Pai, que o Senhor possa administrar as palavras que os teus filhos devem ouvir, aprender. Tudo o que desejamos é ser o instrumento pelo qual o Senhor possa se expressar à tua igreja. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Assentai-vos. Eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo, todos nós pensamos,
e perguntamos. Nós temos a palavra, e sempre eu sei que há essa pergunta: e cadê os sinais que deveria seguir? Se a igreja primitiva, como diz o irmão Brana, aquele ramo produziu esse fruto, assim deveria ser. Até o final, ela não pode mudar. Creio que a mensagem, no princípio, não foi assim, parágrafo 61, ele diz isto. Então, eu quero dar um título que os sinais sempre seguem a palavra. Eles sempre seguiram. E eles devem seguir em todo o tempo. Se é a palavra, eles devem seguir. Porque eles simplesmente vão confirmar que esta palavra é a verdadeira. Os sinais, eles irão trazer Deus à cena, e as pessoas, o ímpio, a pessoa, seja quem for, vai constatar que realmente não é só um povo de blá, 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 blá. Porque para o ímpio, para a pessoa em fora, eles querem ver o quê? Sinais. Eles querem ver sinais. E os sinais são convincentes, eles provam isto. Porque de uma maneira ou de outra, a pessoa tem que dar a mão à palmatória quando ela vê os sinais de Deus se manifestando. Agora, os sinais, eles seguem a palavra. Agora, não a palavra seguir os sinais. É igual o carro de boi. O carro segue os bois, não o boi segue o carro. O grande problema no mundo pentecostal é que o carro está na frente dos bois. Os sinais estão na frente. Se uma pessoa recebe qualquer visita do Espírito Santo, ela se entusiasma tanto ou recebe qualquer pequeno dom, que acha que nem tem mais ordem de igreja, pensa que Deus, ele está acima da própria Escritura, desaparece a Escritura. Para o pentecostal, aí, o denominacional pentecostal, vamos fazer uma diferença. Porque o verdadeiro pentecostal tem o verdadeiro pentecostal e o falso pentecostal. A palavra Pentecostes quer dizer uma vida de poder. Entende? O verdadeiro, ele tem sempre a palavra na frente. Na frente. Agora, no mundo religioso pentecostal, a confusão é tão grande que eles nem mesmo importam com o que diz a Bíblia. Irmão, a Bíblia diz isto, eu primeiro tenho que sentir, Deus tem que me falar. Quer dizer, as Escrituras não têm o mínimo peso na fé deles. Põe os sinais, busca os sinais e aplicam mal as coisas. Eu estou mostrando que os sinais, eles seguem a palavra. Eu não estou falando dessa balbúrdia pentecostal, essa confusão, esse comércio, essa propaganda falsa. Bem, vamos chegar ali. Mas os sinais sempre seguiram e devem seguir a palavra. Em quase todas as mensagens, você vê o irmão Brana, ele nos desafia a isto. Levantar Deus da história. Não deixar Deus lá na história, no passado, porque a história é o que passou, mas tirar Deus da história. Foi o que fez Elias, tirou Deus da história. Quando o povo viu, fogo desceu. Olha bem, aquela hora o povo se rendeu e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e chutaram de lado aquela falsa doutrina de Baal.
Porque o que convenceu o povo desta grande verdade foi os sinais. Foi o sinal ou não foi? O que convenceu Israel lá no Egito foi o sinal em Moisés ou não foi? O que convenceu Israel e durante toda a sua trajetória como uma nação eleita foi as manifestações de Deus em seu meio. E o que convenceu os apóstolos que Jesus era o Cristo não foi também os sinais? Jesus jogou para os fariseus isto: se vocês não crerem em mim, creia pelo menos nos sinais, porque eles falam quem eu sou. Quem eu sou. E toda a vida que Deus ele se manifesta, isto é sempre, não é uma manifestação natural, é uma manifestação sobrenatural. Deus, todas as suas obras são sobrenaturais. Simplesmente impressiona o homem. Então, os sinais, eles são confirmações, são vindicações, demonstrações de que Deus está no meio disto. Agora, irmãos, eu quero voltar aqui. Não é só a palavra que temos ouvido anos e anos e anos a fio. Claro que a palavra em primeiro lugar. Claro que a palavra que define a fé. Claro que a palavra que nos leva no caminho certo. Mas Paulo, em nossa leitura, ele diz: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, com eloquência somente, lindos sermões, mas demonstração do poder de Deus. Olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e de poder. Quer dizer, os sinais acompanharam o ministério de Paulo, comprovaram que a sua pregação realmente tinha um peso, uma aprovação divina. Paulo chegou em certo lugar, ali tinha um cônsul, esqueci o nome daquele cônsul, né? Sérgio, né? Sérgio. E ele queria convencer o homem queria ouvir Paulo, a pregação, o ensino, o homem tinha sede. Mas tinha um tal Elimas encantador, né? E o camarada fazia estripulia e, vamos dizer, fazia cada coisa que era espantoso, parecia ser real. Entende? O homem fazia magias, em outras palavras, que parecia ser Deus, eram sinais de Deus. E contradizia o que Paulo dizia. E o problema é que o homem ainda era um judeu, conhecia bem as Escrituras. Paulo virou para ele, mas inspirado por Deus, diz: filho do engano, do inferno, mais ou menos isso. Não cansa de atrapalhar os caminhos de Deus, você vai ficar cego por um tempo, rapaz. E aí o homem teve que sair dali sendo guiado pela mão. E diante deste sinal, o cônsul disse: olha, eu fico aqui. Eu fico desse lado. Então, para que servem os sinais? Para comprovar. E a razão de nós estarmos dizendo isto é porque se nós não abrirmos a nossa janela para este lado, nunca vai entrar luz suficiente. Se não deixar a nossa fé escorregar para este lado, nunca vamos chegar lá. Não se colhe aquilo que não se planta. Não se colhe o que não se planta.
Então vejamos que Paulo diz que a minha palavra não foi, a minha pregação não foi só em palavras, mas houve a vindicação no seu ministério. Não é certo? E nós observamos que Filipe, quando ele esteve ali em Samaria, nós geralmente usamos muito, olha bem, essas escrituras aqui. Onde é? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? Vocês vão tendo paciência aí. As escrituras nos diz que Filipe desceu e pregou ali em Samaria. Entende? Pregou, levou o evangelho para Samaria. A igreja que estava em Jerusalém, igual uma penca de banana, né? Já Jesus disse que é para ficar em Jerusalém, vamos ficar, mas ficar até um tempo, até que recebesse poder. Entende? Não é toda a vida, porque Jesus te disse, ide pregar o evangelho a todo mundo. E parece que muito, tanto Pedro como aqueles bases nunca entenderam bem isto, porque o ministério deles ficaram sempre ali ao redor de Jerusalém. Muita gente quer ter uma vida coletiva. Como diz, comunismo, né? Comunismo não, como que é? Não. Unido, quer dizer, socialismo, tudo que é meu é teu, como foi na igreja primitiva, é muito bonito, tudo tinha em comum. Irmãos, isso nunca funcionou. Mas lá nos dias dos apóstolos, nem lá não funcionou. Já viu as irmãs gregas já queixando que não recebia o que os outros recebiam? Quem é que trabalha e vai querer repartir com quem não faz nada? Eu não sei, comunismo é uma boa ideia, entende? Para quem quer viver na sombra dos outros. Por isso que é vantagem só quem está na frente. Socialismo, comunismo, é isso aí. Mas Deus permitiu o quê? Uma perseguição. Vim varrer a igreja. Porque ele tinha mandado pregar para todo mundo e eles não queriam, era bom ficar em Jerusalém, né? Mas Deus permitiu a coisa ser despencado. E Filipe foi para Samaria, pregou o evangelho. E a Bíblia diz o seguinte, que por onde eles foram anunciando a Cristo. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não diz só ouvia, mas diz via os sinais. O que é os sinais? É como você cobrir o anzol com uma isca. Não se pega o peixe só com o puro anzol. É difícil. Lembre bem, é o chamarisco para o peixe. E a Bíblia diz, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aquilo seguia a pregação normalmente. Filipe, eu não creio que ele dizia, hoje nós vamos ter um culto de libertação. Traga os endemoniados, traga só os coxos, traga os paralíticos. Não, a palavra em primeiro lugar, e Deus simplesmente vai confirmar isto. Dê um lugar para que haja oportunidade para esses sinais. Um pregador tem que dar oportunidade para o altar, para que as pessoas decidam. E se ele se sente dirigido, ele tem que dar lugar também para orar pelo povo. E não importa
Como diz o irmão Brana, se eu oro hoje pelo povo por 500 pessoas e as 500 morrem, amanhã eu estarei aqui orando. Por quê? Deus prometeu. Não vamos nunca fazer como esses pentecostais fazem, propaganda, fazer show, venha ver isto, venha ver aquilo, chega lá e não vê nada, só vê blá, blá, blá e um monte de ações de elimas, sabe, de encantamentos. E há muitos profissionais neste ramo. No meio religioso, há muitos profissionais. Uma certa vez chegou na minha casa um desses aí, com sapato, bicudo, aquilo chegava de pentear o cabelo, né? Todo bonito ali. E começando a falar as suas vantagens. Eu fiz isso, eu ajuntei isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu isso, aquilo. Eu disse, olha, meu irmão, Deus não trabalha, desculpa lhe dizer, mas Deus não trabalha com profissional. Você profissionalizou lidar com o povo. Deus não lida dessa forma. Bem, se gostou, não gostou, tá. Mas não é esta forma, por isso eu não apoio evangelismo a estilo denominacional. Pregue-se, o evangelismo é o estilo Malaquias capítulo 4, a palavra. E Deus quer demonstrar os sinais, vamos dar o poder, deixa que aquilo siga. Siga. Não vamos pôr o carro na frente dos bois. Não é certo? Porque o próprio Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quer dizer, eu cuido, velar quer dizer cuidar, eu cuido para cumpri-la. Então nós vemos, irmãos, que Filipe, um evangelista, ele tinha sinais que lhe ajudavam a abrir as portas. E com tendo sinais que acompanham o ministério, as portas se abrem. Só que vem mais todo tipo de coisa. Entende? Mas o que importa é que a palavra depois vai selecionando, porque Jesus diz que é como jogar a rede na água, e ali vem o quê? Vem a tracajá, vem a tartaruga, vem o peixe bom, vem o peixe ruim, vem o quê? Vem aquele que caminha de lado, caminha para trás também, caranguejo. E há pessoas que eles vivem tanto bem lá na água, no mundo, como vivem no seco. Está lá, está na igreja, está bom. Está lá no mundo, está bom. Mas com a pregação, o evangelho, com o tempo vai, entende? E alguém vai dizendo, olha, acho que eu estou enganado, o melhor mesmo é ir para lá, é voltar para onde eu estava. Mas a pregação deve ser a pregação, visando a parte espiritual, visando a alma da pessoa. E depois deixe que Deus confirme aquilo. Porque Deus é um homem de guerra. Deus gosta de desafio. Deus gosta de provar que Ele está presente. O que precisa é dar lugar para Ele se demonstrar. Então, nunca antes aquilo que se faz aí fora. Mas também, irmãos, não é porque fazem errado que nós vamos dizer que estas coisas são erradas. Não, não, não. Não é desta forma que temos que dizer. Eu tenho observado, mesmo dentro da mensagem, pessoas criticam os dons. Isso é pentecostalismo. Olha, eu não sei se dom é pentecostalismo, dom vem de Deus. Então, nesse aspecto, irmão Brana foi um pentecostal, todos nós somos pentecostais. O que é que deu crédito e chamou atenção para o ministério do irmão Brana? Não foi justamente os dons? Os sinais que acompanharam? E o ministério que tem sinais, ele é um ministério mais fecundo, é como uma terra mais fértil. Vai avançar mais.
Vamos, então, veja vocês. Não é criticar, não é zombar. Oh, nós estamos na mensagem, na palavra, olha bem. Não tem. Essa coisa aí já passou. Quem disse que passou? A primeira etapa passou, a segunda etapa passou. Todas elas seguiram o ministério do irmão Branham até ele morrer. Amém. Sabe o que é isto? É covardia de encarar o desafio que Jesus deixou. Quem crê, maiores sinais farão do que... Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a esta montanha. E o profeta desafia em todas as mensagens. Será que não lê? Aquilo não é mensagem? E desafia a igreja a mostrar os sinais. Nós vamos chegar lá, eu sei o que muitos estão pensando agora. Acho que isso é só para o pastor. Isso é para todo membro do corpo. Então, Filipe ainda nos diz o seguinte. Olha bem. E havia grande alegria naquela cidade. Olha o que os sinais trazem. Não só a palavra. Grande alegria. Traz temor, revigora a fé da pessoa. Quando ouvimos um testemunho, isso não anima a nossa fé? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Por certo, ele fazia coisas, né? E você não pensa que havia gente só burra daquele tempo, não. Não, não. Daqui a 200 anos eles vão pensar que hoje havia só gente burra aqui. Não. Se hoje tem gente inteligente, lá tinha também, da mesma maneira. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo que este era uma grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, olha a mensagem de Filipe, chegou no homem, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Ele viu que não era coisa falsa, era genuína. E diz a Bíblia que ele estava atônito. Porque Deus, ele manifesta fora da explicação humana. Então, irmãos, nós vemos isto aí. E vemos ainda, vamos tomar mais um ponto. Pedro e João, quando ia para a porta, entrar ali no templo para orar, olha a vida que eles tinham. Eles não iam ali para o campo de futebol, não. Eles não iam para outro, eles tinham uma vida disciplinada de oração, na hora da oração. Eles iam ali. Não existe pessoas bem-sucedidas que não tenham uma vida disciplinada. Se o ministério é bem-sucedido, é porque ele tem uma vida disciplinada. Meditação, oração e fidelidade. Mesmo nos negócios, é porque tem a coisa em ordem. Você nunca pode ter a tua casa em ordem se você não se disciplina. A casa vai ser aquela bagunça. Não sabe nem de que lado começa, porque não tem nem por onde termina. Está tudo uma confusão só. Então, veja, Pedro e João entraram ali para orar. E nos diz a Bíblia que eles estavam paralíticos ali, o coxo que era levado, colocado ali.
Oh, por favor, uma esmolinha aí, por amor de Deus. Quem sabe Pedro bateu assim no bolso, não viu nem o estalo de uma moeda. Mas ele percebeu que o homem tinha fé. Porque, na verdade, o sinal, quando você tem um sinal, tem um dom em você, e aquilo que é para operar em alguém, aquela comunicação, você sabe que é hora de agir. Você não sai se oferecendo, não, mas você sabe que é hora de agir. E o que aconteceu? Ele disse, olhe para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, quer dizer, não está no bolso, está aqui, ó. Isso te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. E o que aconteceu com este sinal? 5.000 pessoas creram e foram batizadas. E quando Pedro e João foram questionados a respeito disso, ele disse, nós não tivemos nada a ver com isto. Foi a fé de Jesus nele que fez produzir isto. Entende? Porque o homem não cura, o homem não faz nada, é Deus que faz. Deus põe dentro daquela pessoa aquilo que ela precisa para alcançar aquela bênção. Mas você tem que ter a tua fé. E quando Deus quer operar acima, Ele unge esta fé. Ele não vai criar. O que cria fé é essa aqui, ó. Ele vai ungir a tua fé. E a Bíblia diz que aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, os grandes da nação, não tinha nada como contradizer. Por quê? Ali estava de pé o homem, que eles bem conheciam. Sentava na porta deles, conhecia de cor e salteado seus sermões, mas ali estava o homem agora curado. E o irmão Branham, ele diz uma coisa importante na mensagem Atos do Profeta. Eu só vou... Entende? Atos do Profeta, nem sei bem aqui onde está por aqui, né? Não vou ler, não. Mas ele diz o seguinte, que no dia do Pentecoste, quando Pedro pregou e 3.000 almas converteu, que o diabo nem mexeu da cadeira do inferno. Nem se mexeu. Sabe por quê? Não porque não era verdade aquilo, era verdade a pregação. Que o irmão Branham disse que o diabo disse, deixa eles, eu vou jogar lá uma teologia no meio deles e vou dividir eles, quer dizer, teologia quer dizer discursão, é o que o diabo tem feito com a mensagem, levando a mensagem para pontos de discussões teológicas. Crê nisso, crê naquilo, crê nisso, crê naquilo. O diabo nem se mexeu por perder tantas almas. Quer dizer, depois eu recupero. Mas quando o paralítico andou, isso foi demais. Aí ele diz, vai tirar o meu encosto. Porque ali estava a prova de que Jesus era vivo. Amém. Entende? Que Jesus realmente estava na cena. Mas você acha que o diabo se preocupa muito com a palavra? Veja quantas divisões ele tem causado. Quantas divisões ele tem causado. Joga uma ideia em um, monta uma linha, outra e assim por diante. Irmãos, mas lembre-se uma coisa. Deus tem um povo. E Ele tem um compromisso com esse povo. E à medida que esse povo tomar consciência destas revelações, desta verdade, se achegar a Ele, só tem uma coisa a ser feita, Ele se manifestar. Amém. Ele se manifestar. O próprio ministério do irmão Branham foi tão cheio de sinais. Mas sabe como eu vejo o ministério do profeta, os sinais e tudo isso?
eu vejo que Deus, através de tudo isso, está nos lembrando que Ele é o mesmo, que Ele não morreu, que Ele está de pé, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não tomo este ministério do irmão Brana, foi tudo, está ali. Não. Aí é como uma vez eu preguei aqui, contadores de histórias, pregadores só contadores de história. O que é uma história? A história nós temos que usá-la como uma referência que vai nos dar força, ânimo, fé, para dizer, Deus é o mesmo, Ele fez, então Ele faz e segue fazendo. Amém. Irmão Brana, tudo bem, mas eu não posso viajar olhando só pelo retrovisor e nem você. Nós temos que olhar para frente, olhamos para o retrovisor, tudo bem, rapidamente, para que naveguemos corretamente. Olhemos para a vida dos apóstolos, mas tem uma coisa, irmãos, nós não devemos nos apoiar na história. Só na história. Uma igreja que não olha só para a sua história, igual os luteranos, igual os assembleianos, hoje eles já estão, é porque eles não têm mais futuro. E um homem que olha para a sua história, eu fiz isso, Deus me usou, fez aquilo, é porque esse homem já não tem mais futuro. Ele não tem mais, ele não vê mais nada que ele possa ser útil lá na frente. Essa é a consequência para quem só olha na história. Está bem? Agora, a história é contra a realidade? Não, a história, ela nos empolga, ela nos anima, ela nos atiça a avançar. Naquele mesmo ímpeto de nossos pais na fé. Agora, para que aconteçam os sinais, olha bem, para que aconteçam os sinais, as coisas têm que estar em ordem. Aí eu creio que eles beneficiarão a todos. Se as coisas não estão em ordem, termina o quê? Eles não vão beneficiar, porque não tem organização. Aí é onde os sinais, dons, até servem mais como uma maldição do que como uma bênção. Porque a pessoa, ele olha para o sinal e diz, olha, eu tenho um sinal, então Deus está comigo. E vai adiante, vai seguindo. E em Mateus 7, 22, nos diz, muitos naquele dia me dirão, curamos em teu nome, fizemos prodígios, maravilha, expulsamos demônios, comemos, bebemos, tivemos culto que foi, como diz, maravilhoso. E Jesus dirá, nunca vos conheci. Jesus não diz que eles não fizeram isto, só que ele diz que ele não os conhece. Eles não tiveram compromisso com as Escrituras. Podia ter feito tudo isso, mas se eles tivessem um compromisso com as Escrituras, tudo bem. Então, veja vocês, que pode uma pessoa também ter os sinais, sem ter as Escrituras, mas pode ter as Escrituras e não ter os sinais. Mas o completo é ambos, é ter as duas faces da moeda. Isto que é o correto. Eu digo, se não houvesse sinais, uma certa vez eu preguei, ensinei a vocês, não deixe os sinais vos enganarem. Porque há muita gente que olha e vê os sinais, tem alguns dons de Deus, tem algum sinal, então sobe no púlpito e a palavra vem, tem um dom. Isso é por um dom, ministério é um dom. Ou expulsa demônios, ou fala línguas, ou tem dom de cura, revelações, e a pessoa vivendo uma vida mais torta do que qualquer coisa. Mas está funcionando. E esquece que Salmo 68 diz, subindo ao alto, levaste cativo o cativeiro e deste dom aos homens, e até para os rebeldes. Rebeldes contra quem? Contra a verdade. Contra a Bíblia.
Pessoa não quer a Bíblia, Deus diz, está bem, eu te abençoo como você quer. É a sua vontade permissiva. E eu digo, se Deus não desse, irmãos, essas coisas também para essa gente, eles iriam parar, iriam se consertar, iriam se endireitar. Sansão, quando começou a brincar com o dom de Deus, e Deus saísse dele ali, ele já ia dizer, opa! Mas é que vê as coisas operando e segue. E o coração diz, você está errado, você tem que corrigir, você tem que arrepender, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo. E eu nunca quero que vocês sejam enganados mesmo pelas bênçãos. Deus pode te abençoar materialmente, Deus pode te abençoar em sua família, em sua vida, mas você, olha, você tem a sua consciência, tem o seu coração, olhe nesse espelho e vê como está perante Deus. Não tente driblar a você mesmo. Isso é o que leva a pessoa a ser sincero. Então veja, o que fez Elias? Antes do fogo vir ali, ele restaurou o altar. Quer que Deus seja glorificado e a obra seja feita corretamente? Organize o teu altar. O altar de Deus estava derrubado, tudo espalhado. Elias buscou aquelas pedras, cada pedra representava uma tribo de Israel, pôs em ordem. Eu não sei como ele dispôs elas ali, mas ele restaurou elas em ordem. Restaura o seu altar, sua vida. Põe em ordem. E não tenha medo do diabo vir te incomodar, não. Porque muitos Deus não opera porque eles têm medo. Por ver tantas coisas erradas, então tem medo do diabo lhes usar. Você não tem uma consciência com Deus? Você não tem a certeza do que você crê, onde você está? O diabo não quer nada com um crente genuíno, não. Porque o medo é o que mais estraga os crentes da mensagem. É o medo. Devemos conhecer os dois lados ou vamos ficar conhecendo só um lado? Se você conhecer só o lado certo, você ignorar o outro lado, você pode ser enganado. Se você conhecer só o lado errado, olha, é perigo. Por isso é bom saber conhecer os dois lados, mas não tema o lado errado. Quantas vezes, eu recordo uma vez aqui no porão, estávamos numa oração, e aquilo entrou no espírito, que bastava mais nada para haver uma explosão espiritual. Mas não aconteceu. Eu sei quando uma pessoa dá lugar para a dúvida, é igual fazer assim, ó, Deus se vai. Eu não creio que se deve abrir a tudo, mas você tem que saber quando é Deus e se abrir para Deus. Amém. Isso é certo. Então vejamos, irmãos, quando Elias restaurou o altar, qual foi o segundo passo que ele deu? É Isaac. É, irmão Darcy? Ele foi orar, não foi? Hã? Não, ele restaurou o altar, ele mandou jogar água, ele pôs a lenha, pôs os bezerros. Ele fez a coisa, o sacrifício estava ali. E agora? Tinha que pôr fogo. Quem podia pôr fogo era Deus. Ali não tinha fósforo e tinha muito olho cuidando. Não tinha como Elimas iludir a turma. Porque olha que tinha 950 limas ali. Entende? Sacerdotes de Baal e Acera. Entende? Mas tinha tanto olho em cima que não tinha jeito. E olha bem que se a coisa não enganava, os sacerdotes de Baal ali gritavam e começava e se expressava e aquele ritualismo e começou a entrar em transe. Falava línguas e começou a saltar por cima do altar. Eu acho que o israelita olhava, tá bem, a coisa está quente ali, mas não está vindo nada lá de cima. Cansava de olhar para cima e olhava,
Elias diz, para com isso aí, já é 3 da tarde ou 4 da tarde, vocês gritaram o dia todo, rolaram no chão e fizeram tanta demonstração, mas o problema era, e o fogo? Vem cá, Elias ele restaurou o altar, representa a vida. Tua vida pessoal, por Cristo, sobre o teu altar, o sangue, o sacrifício, na sua vida, não desprezar o sangue, entende? Porque Deus nos vê através do sangue. Então veja o que você deve fazer. Depois Elias se ajoelhou e foi orar. Orar. Eu acho que é isso que a igreja está precisando. Os altares estão certos? Sim, irmão Febrônio, está certo. Então, o que temos que fazer, igreja? É isso que eu quero chegar hoje. É buscar. É dar lugar para Deus, senão Deus nunca vai vir. Então, quando Elias simplesmente fez uma oração tão curta, o assunto é buscar, irmãos, é dar lugar. Porque Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu cuido dela para cumprir. E em Marcos 16 diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, farão isto e aquilo. Em meu nome expulsarão demônios e tanta coisa. Agora, se nunca procurar, é como disse o irmão Brando, contando aquela irmã que estava doente, veio uns irmãos ali, oraram, e ela foi curada, e ela tinha um filho no seminário, e quando o filho chegou, mãe, a senhora esteve doente? Está bem, minha filha, eu fui ali, orou e fui curado. Mãe, eu aprendi no seminário que Marcos 16 não é inspirado. Ela falou, glória a Deus. Se não é inspirado, me curou, e se fosse? Né? Então você veja, a oração, Elias foi orar. Você veja, Pedro e João foram orar na porta, ali no templo, né? Isso tem que haver uma direção para Deus, irmãos. Entende? Você pode observar no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, as línguas de fogo se repartiu sobre eles, porque o batismo do Espírito Santo ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O fogo é o meio mais purificador que existe, é o fogo. E fogo. Entende? Então, pode ver que fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Até. O que é até? Advérbio de tempo, irmã Inês? O que é? Eu não sei, eu já fugi da escola. É até, não tem um limite. E olha bem, 10 dias mudou a trajetória deles. Conhecimento eles tinham. Eles viram Jesus, acompanhou os sinais no ministério de Jesus, houve até uns pequenos sinais no ministério deles. Conhecimento, eles tinham conhecimento, Deus lhes abriu entendimento, compreender as Escrituras. Por que teve que ir a Jerusalém? Você acha que só conhecimento segura uma pessoa numa vida santa com tanta tentação? Você pode conhecer a Bíblia de cor, a mensagem de cor, todas as coisas de cor, todos os mistérios, mas você é vítima da tentação se você não tem o vencedor dentro de você, Cristo. Como que vai ser testemunha? Como? Testemunha é alguém que vivencia o assunto, que está ali. Então, não testemunha segunda mão. Então, vejamos, irmãos, que eles foram buscar. E Paulo nos diz, buscai os melhores dons. A Bíblia diz, buscar.
Você diz, mas irmão Febrônio, eu lembro que uma vez o irmão Brana disse para 2 ou 3 jovens que receberam o Espírito Santo, e eles disseram, irmão Brana, temos que buscar o nosso ministério. O irmão Brana diz que não se deve buscar, se você tem, isso vem. Mas não há incompatibilidade entre Paulo e irmão Brana, de forma alguma. Primeiro, o ministério do profeta foi baseado nas Escrituras. Para mim, ele está dizendo, você não tem que fabricar. Você não vai sair por aí fabricando. Se Deus tem o genuíno, vai lhe dar. Então, aí está, a pessoa deva buscar. De que forma deva buscar? Dá a vossa atenção ainda. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E estas coisas têm que os dons, as coisas têm que manifestar em todo o corpo, não é só no ministro. Se no ministro ministra, Deus tem dado o dom de ministrar a palavra, que é um dos principais, é o principal dom. Não quer dizer que o ministro tem que fazer coxo andar, ter o dom de cura, ter o dom de maravilha, o dom disso. Deus pode dar isso a qualquer um de vocês. Deus pode dar isto, mas não que você vá administrar. Quem administra é o pastor. Mas os dons têm que haver no corpo da igreja local. Tem que haver. O irmão Febrônio está voltando ao pentecostalismo? Não. Essa é uma realidade que você constata na Bíblia, nas mensagens, e é uma promessa de Deus. Então, vejam vocês, que é necessário, Paulo diz, creio que está Coríntios 12, né? Ele diz o seguinte, ele diz que tem no 14, tem no 13, 14. Estou lendo Atos do Apóstolo, nunca vou achar o que eu quero, né? 14:1. Segui a caridade. Irmão Febrônio, Paulo disse que a caridade é o caminho mais excelente, mas não quer dizer por estar no caminho mais excelente que você não precisa buscar os dons. Aqui ele diz, segui a caridade, ande no caminho mais excelente, né? E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Daí ele explica as demais coisas, né? E não é só aqui que ele diz que se deve buscar, não. Em muitos outros lugares ele nos fala. Depois, querendo, eu posso vos mostrar. Agora veja vocês, para o que faz os dons? Os dons traz Deus em cena na igreja. E a Bíblia diz uma coisa, que os dons, entende? Eles servem para 3 coisas: edificar, consolar e exortar. Aí é onde muito radical vai dizer, eu tenho o dom de exortar. Mas lembre, toda exortação que vem do Espírito não mata, ela dá vida, ela corrige, entende? Com amor, aquilo não machuca, aquilo sara. A coisa quando é feita na carne é que espanta tudo, acaba com tudo. Então veja, para que servem os dons? Para o benefício da igreja. Consolar, exortar, animar, edificar, né? Para essas coisas. É o que serve os dons. Agora, quais são os dons? Vocês poderão ver dentro da Bíblia muitos tipos de dons. Em Coríntios 12, ali está Paulo dizendo que há muitas diversidades de dons, mas Deus é o mesmo que opera. Há muitos
diversidade de ministérios, que são dons também, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações. Então, quando você vai para a diversidade de dons, você vai encontrar os 9 dons aqui. A partir do verso 8 diz que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro o da ciência, outro pelo mesmo Espírito da fé, o de curar, o de maravilhas. Há diferença do dom de cura e o dom de maravilha. A cura é restaurar aquele organismo que está enfermo. E aquilo pode levar tempo. É bom. Agora, a maravilha é trazer uma coisa que foi, vamos dizer, um coxo, uma pessoa paralítica. Aquele braço cria carne, aquele paralítico andar. Entende? Aquele morto ressuscitar. Isso não é, o morto não é uma cura, é maravilha. Alguém ora por alguém e diz, olha, eu tenho um dom de cura, porque eu orei e alguém foi curado. Foi tua oração e a tua fé. Porque o dom, meus irmãos, ele empurra, ele abre caminho. Eu tive no Jalapão, é um parque nacional ali de Tocantins, e fui no tal fervedouro. E entrei naquela água. Entende? Aquilo, ela vem do fundo, empurra, não tem como você afundar ali de jeito nenhum, ela te joga para cima. O dom, ele abre caminho. Ele abre caminho, ele funciona sem você querer manipular ele. Ele vem. E você tem que deixar aquilo vir naturalmente. Então, veja vocês, há o dom de cura, o dom de maravilha, eu não vou explicar como é que opera cada um desses. E o dom de profecia, e o dom de discernir espíritos. Um dia nós vamos analisar um por um deles para que vocês saibam. E o outro, a variedade de línguas. Eu sei que parece que existe aí entre escolas até que ensina a falar língua estranha agora aí. É? Não é, opera dom de língua, não é ficar igual aquele carro que é da partida, crim, 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 nunca sai nada. Ora para que Deus te dê aquilo tem que debulhar igual milho. Aquilo é uma mensagem, é uma profecia que está saindo ali. Só que vai precisar de intérprete, ou então você fica com você, edifica sua alma. Quem tem este dom pode usá-lo, às vezes, ser um pastor, para conhecer problemas, que não sabe como ajudar essa pessoa, Deus vem ali e revela, e mostra pela língua, e se ele tem um de profecia, o de interpretação junto, saber onde está o problema daquela irmã, daquele irmão. Há muita maneira de conhecer as coisas. E tudo isso vem para o benefício da igreja. E outra, a interpretação de línguas. Se Paulo diz, quem fala, ore para que haja intérprete também. Não é certo? Que haja intérprete. Então, eu quero dizer isso aqui. Isso é o que disse Paulo, que há muita diversidade de dons. E há diversidades de ministérios. Efésios 4, 11. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, vocês conhecem, né? E 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores. Olha a classificação. Depois milagres, depois dons de curar, socorros, ajudar esse, ajudar aquele. Tem gente que tem esse dom. Governos, saber administrar as coisas, até a finança, né? Variedades de línguas. Se você quer ver o de socorro, eu só estou passando por cima aqui, a gente não vai... Você encontra isso ali
Romanos, capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui. É 12? Estou olhando 9. Hoje eu estou bom, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é um ministério, olha bem, que é um dom, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, esse não está lá entre os 9. Use esse dom para exortar. E o que reparte? Esse tem poucos, né, que tem dom. Faça-o com liberalidade. E o que preside, administra com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. É um dom, a Bíblia diz tudo isso, são dons. E isto deve estar na igreja. O irmão Branham, ele não veio, irmãos, destruir a mensagem pentecostal. Ele veio e colocou em ordem. Isso é o que eu vejo. Ele colocou em ordem. Não é por ele colocar em ordem que ele está desfazendo a coisa real, original. Não. Desfez a coisa errada. Mas dentro da sua ordem é bem-vindo, não é? Então, veja. Uma mensagem não anula a outra, uma mensagem anterior não anula a outra, que logo vem posteriormente. A mensagem de Wesley não anulou a de Lutero. A mensagem pentecostal não anulou a de Wesley. E essa mensagem não anula os dons. Não anula. Nós pregamos justificação, nós pregamos santificação, por que não pregamos os dons? Por que não falamos dos dons? Será que anulou? Então, vejamos aqui. Assim também o ministério do irmão Branham, uma etapa no ministério dele, que não anulou aquela etapa anterior. Ou será que anulou? Não anulou. Então, veja. Agora, nós vimos aonde estão os dons, né? E eu vou mostrar para vocês um dom e eu pergunto para vocês, aonde está esse dom? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, Atos capítulo 8, verso 14, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Filipe pregou, Filipe fez sinais, Filipe fez maravilhas em nome do Senhor, Filipe se converteu até o seu Simão, não é? Mas teve que vir aqueles 2 irmãos lá de Jerusalém que tinham o dom de quê? Vamos ver, solte. Para que a igreja recebesse o Espírito Santo. Olha bem, tendo descido, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Tem a maior necessidade, a igreja, é justo esse dom aqui. E lá veio Pedro e João. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E olha que havia sinais e prodígios ali, né? Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí foi demais para o Simão, o encantador. Olha, me dá esse dom, esse é demais, esse eu quero. Eu tenho dinheiro à vontade. Recebeu uma repreensão e Pedro diz, você cuida comprar os dons de Deus com dinheiro? Era um dom. E a maneira é receber a imposição de mão. Mas só Pedro e João que tinha. Leia Atos capítulo 19, verso 5. Quando Paulo chegou em Éfeso, a primeira coisa que ele perguntou àqueles irmãos,
que é a coisa mais importante. Vocês já receberam o Espírito Santo? Nem sabemos o que é Espírito Santo. Como vocês foram batizados? Quer dizer, como vocês foram encaminhados? Daí foi preciso mostrar Cristo, pregar a justificação em Cristo, pregar o quê? A salvação, a fé em Cristo, e eles foram batizados, e depois de serem batizados, o que nos diz as Escrituras? Deixa eu ler, Atos 19. Olha bem. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Cadê este dom? Creio que o irmão Bodarci me falou que ele batizou essa irmã lá, impôs a mão sobre ela, não foi? E Deus veio sobre ela, não foi assim, irmão Darcy? Quando a pessoa vem de coração, o resultado do batismo, do arrependimento do batismo é chegar a isso. Atos 2:38. E recebereis o dom do Espírito. Essa é a finalidade. Amém. Ainda mais um pouquinho. Hoje vamos extrapolar um pouquinho. Irmãos, vocês vejam que esse é um dom que você nunca viu. Mas uma coisa é, se nós buscarmos, se orarmos, pedir a Deus, Deus levantará alguém, pessoas para administrar esse dom. Amém. E eu digo uma coisa, se nós buscarmos, eu sei que Deus irá dar. E eu estou falando nesta manhã, é com esta intenção para vocês pedirem a Deus confirmação sobre a nossa fé, sobre o nosso evangelho. Que isto opere. E eu creio que Deus me tem dado maturidade para manter a coisa em ordem na igreja. Agora, sabendo você isto, não é você que vai administrar os dons. Se você é um membro, sou eu, que é o seu pastor, que vai administrar. Você não vai... Se Deus te der um dom, vamos dizer, de maravilhas, você sair por aí e fazer show. Não é show. De um dom de cura. Pode deixar o dia que Deus põe em meu coração, eu chamo a igreja. Irmãos, hoje teremos um culto de cura. Vamos orar, pregar, depois chamar a oração e digo, ô irmão fulano, levanta, exerça teu ministério aqui, ó. Exerça. Eu não tenho problema, é isso. Depois você volta e senta quietinho no teu canto, você é o membro. O dom não é você, o dom está em você. E ele não é para você, ele é para a igreja. Ele é para o povo. Mas aonde está o problema? É que a pessoa pensa que tem o dom, ele é assim, agora eu vou cantar de galo. Estou acima dos demais. Por que Deus não pode dar? Daria você alguma coisa, um presente, dom é presente, para uma criança? Um dom, um presente sabendo que ela vai fazer mau uso, vai se matar, vai se estragar? Você não dá. Deus, a igreja tem que amadurecer dentro destas coisas. Amém. Se querem receber as coisas de Deus, tem que amadurecer, tem que ouvir o ministério, tem que seguir a coisa de acordo com a Bíblia. Amém. Tem que seguir desta forma. Não pensar, agora eu tenho, porque eu sou mais espiritual do que os demais, por isso Deus me deu, porque eu mereço. Seu jactancioso. Isso mostra a qualidade de espírito que está em você, o teu espírito errado. Faltou nascer de novo, faltou. Esse dom vai te prejudicar, vai te matar e prejudicar outros. Por que outros? Porque acha que ali está Deus. Entende que não precisa mais da Bíblia, não precisa mais de orientação ministerial, porque Deus está acima de tudo e Deus dirige a igreja, mas pelo ministério. Amém.
pelo ministério da palavra. Por isso aí está o importante, os dons mais importantes, são os ministeriais. Agora, se o ministério não tem maturidade, irmãos, desculpe, basta às vezes Deus vir dar um toque na igreja só para enviar um refrigério. Olha, é o suficiente às vezes para perder a ordem da igreja, é o suficiente para perder, até para ficar acusado, você não tem, mas eu tenho, e começa essas coisas. Isso é criancice. E Paulo diz, quando eu era criança, falava, discorria, sentia, via, julgava, como criança. Mas eu cresci e as coisas de criança acabou. A igreja precisa ter maturidade, amadurecer com este sol, a mensagem, a palavra que Deus tem enviado nesta era. E quando vier a palavra falada, sem maturidade, o que vamos fazer? Sair por aí e fazer show? Mas muitos querem dons, principalmente ministros, né? Dom de cura, dom de maravilha, sabe para quê? Porque isso lhe faz ser popular. Isso atrai gente, atrai recursos financeiros. É isto. Mas a pessoa, em primeiro lugar, antes de receber as coisas de Deus, ela tem que vencer o seu ego, o seu capricho, a sua altivez. Deus quer dar, mas primeiro se esvazie, meu irmão, minha irmã. Pastor, Deus pode dar o dom para uma irmã? Quem sou eu dizer que não? Se Ele dá, por que ele não pode, esse dom pode ser administrado? Porque ele vai ser administrado pelo pastor. Eu não sei, não se preocupa, é Deus quem dá. E Ele não vai dar errado. Isso eu sei. Se ela não pode curar, pregar, Ele não vai dar um dom para ela ser pregadora, de jeito nenhum. Então você não queira julgar. Mas se Deus der alguém com dom de profecia, ou outras coisas, irmãos, quem usa isto? Porque tem que ser usado para edificação, consolação e exortação. Eu recordo uma certa garota, nós sempre orávamos junto, ali um grupo de pessoas, e começou, porque existe esse tempo, assim, parece que começam as novidades na igreja. E aquele tempo começou as novidades. Mesmo na congregação, denominação, pessoa entrava como que é? Desmaiava? Arrebatados de espírito, ficava arrebatado. Ou por todo lado, existem modas também. Modas. E a nossa irmã foi arrebatada. E quando voltou ali, mas dando tanto pulo, tanta alegria. Pastor, foi no pastor, pastor, que maravilha, nem sabia falar, de tanta maravilhada que estava. Eu vi um lugar tão lindo, tão lindo, tão lindo, flores e borboletas, sei lá, e tanta beleza. O pastor olhou assim, está bem, irmão, mas no que é que isso vai edificar a igreja? No que é que isso vai edificar a igreja? Porque tem que passar pelo pastor para ir para a igreja. No que é que vai edificar a igreja? Quem tem dom de profecias, o que ensina o irmão Brana? Reúna antes do culto, aí um tempo, ore a Deus, vê se Deus tem algo a dizer para a igreja. Tem os que julgam. Hoje temos o sistema de gravação. O pastor vai analisar. Vai, para a igreja não vai. Se aquilo ali é para alguém, o pastor chama aquele alguém e diga. Não você querer administrar. Até sonhos, quando Deus dá um sonho para alguém, a pessoa quer administrar aquilo. Sendo que aquilo é uma coisa simbólica, às vezes, sonhei com fulano fumando. O que é fumar, irmão? Hipocrisia. Às vezes a pessoa vai ser tentado por um espírito de hipocrisia. Deus deu sonho, não para julgar, mas para você se colocar na brecha por ele. Eu sonhei com fulano em pecado. É aquele espírito, você tem que colocar na brecha por ele. Deus não te daria um sonho dele para você julgar. Então, você aprenda a interceder, seja o que for.
Mas aí é onde impede de Deus manifestar a criancice, a imaturidade, o hábito pentecostal, o mau hábito, a balbúrdia pentecostal. Um dom de maravilha é maravilha, aquilo acontece. E se Deus desse para algum irmão, eu penso que eu quero ver isso ainda. Por isso eu estou dizendo estas coisas, para chegarmos a Deus e abrir essa porta para que Deus comece a manifestar. Amém. Mas saiba você, enquanto eu sou pastor aqui, você vai me ouvir, me seguir, e eu vou seguir as Escrituras, porque eu velo pela palavra, primeira palavra. Depois nós não vamos deixar meter os pés pelas mãos, de jeito nenhum. De jeito nenhum, rebenta onde rebentar. Porque você pode se estragar você, eu tenho que cuidar de você e tenho que cuidar desse dom ainda. Porque se alguém tem um dom de profecia, garanto que essa irmã nem vai poder cozinhar, nem lavar roupa. Sempre vai ter gente lá, irmã, vim orar, quero escutar a voz do Senhor. Igual a moça, né? Chegou no pastor, tinha um dom de profecia, pastor, eu quero saber, apareceu um rapaz, e ela já madurona, né? Eu quero ser um rapaz... Aí eu quero fazer a vontade de Deus, uma boa crente. Eu não quero, Deus sabe, eu não quero. O pastor disse, é? Abriu lá em Coríntios 6, né? Creio que é isso. Não vos prendais a um julgo desigual. Que comunhão tem um ímpio com o santo, a luz com as trevas? Não, pastor, não é isso não. Você não quer ouvir a voz de Deus? Você não crê na Bíblia? Creio, pastor. Então, estou te mostrando. Mas ela queria outra coisa, né? Outra coisa. Porque as pessoas que têm dons, elas também são muito pressionadas. Por isso ela tem que ter maturidade ou refugia sob o ministério que Deus lhe deu. Entende? É isso aí. Nós recordamos também do irmão Neville, ele tinha um dom de orar e profetizava sobre as pessoas. O irmão Branham diz na mensagem Hora da Igreja, eu estive observando, e ele elogiou a igreja. Deus teve movimentos aqui e tal, e vi que a igreja se portou bem. Mais uma vez ele chamou a atenção do irmão Neville por querer usar aquilo, a pessoa vinha pressionar, ele não sabia dizer não. Aí é onde dá lugar para o diabo encostar. É querer usar a Deus e não se deixar Deus usar, curar quem Ele quer, revelar o que quer, quando Ele quer. Então, há várias coisinhas, colocações, irmãos, e estas coisas eu tenho desejo de vos ensinar, para que quando isso aparecer, você já diga, já sabemos como se portar, amém. Já sabemos como andar. Não é certo? Não, então você não se deixa se estragar e nem vai estragar a outros também. Saber como usar, e se Deus levantar alguém com dom especial que beneficia outros, irmão fulano, pastor colega lhe chamou para você lá exercer esse dom, você se consagra e vai lá. Mas você tem que saber quem é o teu pastor, onde é a tua casa. Que às vezes certos relacionamentos estragam. Eu não dou liberdade, digo, vocês não devem aceitar liberdade. Amizade com pastores é perigoso. É perigoso. Nem todas as pessoas podem caminhar com um pastor e ver problemas, e acompanhar coisa entre eles, há problemas, não tem estrutura. E às vezes, porque chega em um outro, o outro ali simplesmente vê diferente e pronto, e já começou o problema, irmãozinho. Se você não tem maturidade, não tem estrutura, pode saber que eu digo, não vai. E se o colega também não tem a altura, eu digo, irmão, você também precisa amadurecer um pouco mais, respeitar. Mas o desejo é colaborar. Porque quando Deus dá uma coisa, Ele dá para todo o corpo local e, se preciso, beneficiar os demais.
Então, eu não vou deixando, tem mais uma folha aqui de 1 hora ainda, meia hora, mas eu vou deixar, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Por que eu vos disse estas coisas? Para dizer que o Pentecoste ainda é o mesmo. As línguas de fogo é o mesmo. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo, ele traz as verdadeiras manifestações. Pastor, isso não tem que ser visto no Senhor? Eu não vou fabricar nada. A minha oração a Deus é, Senhor, aquilo que seja de bom para o povo. Dê, não só a mim, dê a quem tu desejas dar. Por isso eu vos digo essas coisas, para que vocês se preparem, santifiquem e busquem qual o seu lugar no corpo de Cristo. Ninguém pode estar no corpo de Cristo se não estiver no seu lugar devido. Entende? Se você está no corpo, no lugar certo, a tua função, a tua atuação será em benefício de todo o corpo. Mas se a pessoa está no corpo atirada em qualquer lugar, o que é? Como é que chama aqueles caroção, carne morta que aparece? Como é que chama? Hã? Aparece aqueles caras, tem que tirar às vezes. Hã? Cisto. Eu tirei um das costas, está virando um boi de cupim. Tive que tirar um das costas, ficou só a marca. Então, mas é uma coisa morta. Fora do seu lugar é problema. O que nós mais temos que preocupar, você tem que saber disso, irmã, meu irmão. Eu não creio que Deus tem alguém no seu corpo que não tenha uma obrigação, alguma coisa para fazer. E o que a igreja precisa é conhecer a sua posição no corpo. Se Rubem tem que plantar milho, por que ele está plantando feijão? Cada pessoa tem que estar no seu lugar. Que tal se a orelha estivesse no lugar do nariz? E o nariz no lugar do dedo? Ah, é corpo, mas que monstro é esse? É crente, é irmão, tudo, mas tudo desorganizado. Sendo cada coisa deva estar no seu lugar. E você não vai ver nenhuma parte do corpo que não tem uma coisa para fazer. Não tem uma função. E se somos membros do corpo de Cristo, você é, eu sou, qual é a tua função? Qual é a minha função? Qual o meu lugar? Ah, porque eu não estou de gravata na frente, então eu não sou do corpo. É a mesma coisa. Se eu não sou olho, eu não sou do corpo. O pé pode dizer. Mas como que eu vou parar de pé se eu não tiver os pés? Como que eu vou pegar se eu não tenho as mãos? Que tal se eu não tenho os dedos nas mãos? Como que eu vou segurar as coisas? Por isso Paulo diz que o corpo, ligado com suas juntas e tudo mais, faz o bom andamento para a edificação do corpo de Cristo. Busque o teu lugar. Pastor, qual o meu lugar? Uma irmã perguntou, irmão Brana, como é que eu posso servir a Deus, irmão Brana? Vocês conhecem de cor essa mensagem, essa resposta? E aonde está? Acho que não conhece. Muitos não conhecem. Sirva a teu marido que você estará servindo a Deus. Aonde está? Qual parágrafo? Qual mensagem? Eu não sei, de momento não sei. Alguma irmã sabe? Acho que tinha que saber, né? Também o homem, você sabe, meu irmão, se você diz que a ama, e não diz que ela é a mulher mais bonita do mundo, é a melhor cozinheira, você tem que demonstrar. Qual a mensagem está aí? Qual parágrafo? Irmão, eu não sabe. Tem parágrafo, tem mensagem para todo mundo, irmão. Não fique triste. Tem para os jovens, tem para os velhos, tem para pastor. Nós temos mensagem com fartura. É? E, francamente, uma pessoa fora do seu lugar, eu não me impressiono.
Uma mulher que deixa seu marido, deixa sua casa, sei lá, e se vai. Por mim, ela pode falar língua, pode rolar, pode ser espiritual. Está fora do seu lugar, está fora do arrebatamento, está sujeita a ser assaltada por qualquer espírito. Não olhe para a espiritualidade, que se não há base dentro da Bíblia. Fiquemos de pé. Senhor nosso Deus, eterno e amado Pai, que o Senhor faça com que seja bem válida esta reunião, este sermão na vida desta igreja, na vida de nossos irmãos e irmãs, e nós queremos, ó Deus, abrir-nos para este lado, que o Senhor possa enviar teus dons para manifestar os teus sinais, porque através dos dons é que é manifestado os sinais e dará o bom andamento. Nós olhamos e vemos a igreja primitiva, eles romperam por aquele mundo pagão. Oh Deus, e hoje temos tantas nações pagãs, o mundo muçulmano, e ali não adianta ir com palavras, Senhor, eles querem realmente ver sinais. E Filipe tinha não só a palavra, mas sinais que vindicavam esta palavra. Senhor, envia sobre o teu corpo, envie sobre a tua igreja, ao redor do mundo inteiro, Senhor, mas eu rogo que o Senhor lhe dê graça, maturidade, para que possa se manter no seu devido lugar. Amém. Nos amadureça dentro desta verdade, amadureça cada irmão, cada ministro, ó Deus, e eu sei que o Senhor deseja se manifestar, Pai. Mas, ó Deus, e talvez seja esta imaturidade que esteja impedindo, Senhor, a falta desta maturidade, Senhor. Mas eu rogo que o Senhor possa nos colocar na Tua presença, amém, porque a fruta amadurece diante do sol. Abençoa-nos, ó Deus, e eu rogo que o Senhor nos dê aquilo que seja de benefício para o Teu corpo. Amém. Aí estão essas irmãs, esses irmãos, aqui está o Teu povo. Tu conheces a necessidade nossa, dessa igreja local. Ó Deus, envia, Senhor, esses dons. Nós queremos essas coisas operando em nosso meio. Amém. Queremos profecias, queremos dom de cura, queremos maravilhas, queremos o dom de exortação, de consolação. Ó Deus, manifesta tudo que o Senhor tem, porque isso trará benefício para esta parte da tua família aqui. Como pastor local, eu oro pelo meu povo, que o Senhor se manifeste. Amém. E nos ajude, ó Deus, em tudo, a permanecer no real local, na nossa posição, para que o Senhor tenha toda a glória. Amém. E que ninguém venha subtrair de ti a honra, o louvor. Em nome de Jesus, amém, nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, vocês estão orando, buscando a Deus, e eu desejo que vocês orem assim: Senhor, manifeste. Amém. Acrescente: Senhor, manifeste. Eu não quero só manifestação, a presença dele vem, você fica feliz e dança no Espírito. Eu quero ver sinais reais, sinais que Deus possa manifestar isto em nosso meio. Amém. Eleve a nossa fé, se for preciso, que nos dê tudo que for preciso. Então vamos orar e jejuar. Vamos buscar a Deus nessa linha. E eu sei disso. Se isto é feito, Deus é um Deus que responde orações. Amém? Amém? Deus abençoe, bom dia a todos, saudações a vocês que estão na internet, e nós temos aqui uns pedidos de oração que vamos deixar para atender à tarde, tá? Pessoas que estão na UTI, que Deus os segure.